Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo, Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo de número 26 até o versículo de número 30. Falaremos então a respeito da ceia do Senhor. Vamos lá, vamos ler esse texto maravilhoso. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui eles estão terminando, já está no fechamento da ceia, e Jesus então, ele pega e faz essa declaração maravilhosa, falando a respeito do sangue dele, que é o vinho ao qual nós tomamos, que simboliza então o derramar do sangue de Cristo, nos lavando de todo erro, de todo pecado e de toda transgressão. E o seu corpo entregue, castigado naquela cruz, castigado pelos soldados romanos, castigados pelos soldados do templo, cuspido, socado, escaniçado. Aquele corpo que recebeu uma coroa de espinhos, que recebeu chicotadas, aquele corpo que sofreu todo o agravo que deveria ser colocado ou dado a nós. Jesus então nos substitui naquele momento. Cordeiro Santo de Deus, que tira então o pecado do mundo. Como o sangue de Jesus ele está relacionado com a nova aliança, pela antiga aliança, as pessoas só podiam aproximar-se de Deus por intermédio de um sacerdote que oferecia um animal em sacrifício pelos pecados. Depois que Jesus foi oferecido como sacrifício por nossos pecados, todos podem ir diretamente a Deus por meio da fé, porque a morte de Jesus nos tornou aceitáveis aos olhos de Deus, como diz em Romanos capítulo 3, do versículo de número 21 ao versículo de número 24. Então, a antiga aliança era uma sombra da nova aliança, aonde podemos ver isso, Jeremias 31:1 e Hebreus 8, versículo de número 1. Indicava o dia em que o próprio Jesus seria o supremo e derradeiro sacrifício pelo pecado. Em vez de imolar um cordeiro imaculado no altar, o cordeiro perfeito de Deus foi morto na cruz, um sacrifício santo, sem pecado, oferecido para que os nossos pecados fossem perdoados de uma vez por todas. Todos aqueles que creem em Jesus recebem então o total perdão dos seus pecados. Jesus então assegurou novamente a seus discípulos a vitória sobre a morte e o futuro deles. As próximas horas, então, elas teriam uma aparente derrota, mas logo experimentariam, ao descer do céu, o Espírito Santo, ali, o poder total de Deus sobre a vida deles, para que possam então ali testemunhar a respeito dessa palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Cristo. Não só testemunhar por intermédio dos seus lábios, mas principalmente por intermédio da sua prática de vida, do seu testemunho de vida. Espalhando então as boas novas
por todo mundo. Isso é importante nós dizermos, por todo mundo. Ainda hoje não consigo entender muitas vezes o porquê que as pessoas querem ir para fora do nosso país, quando aqui no nosso país enorme, um país que é um país praticamente continental, nós temos pessoas passando por, às vezes, piores necessidades do que as pessoas estão passando lá fora. Enfim, queria que você fizesse uma breve reflexão a respeito disso. Na hora que você entrar com a sua ação missionária, se você tem oferecido aí o perfeito louvor a Deus, no sentido de missões, no sentido de evangelismo, no sentido do atendimento ao próximo, do amor ao seu próximo. Ou se você tem feito isso simplesmente por um fator mecânico, ou querendo dizer que você está cumprindo uma meta, um objetivo simplesmente burocrático. Você não quer ir e aí está pagando para outra pessoa ir. Pense bem, reflita sobre isso e veja se você está fazendo realmente a obra de Cristo como ela deve ser feita. Com a força e com a maneira e com todas as forças e de maneira bem singela, mas principalmente espiritual. Você tem orado para que Deus coloque pessoas na sua frente para que você possa evangelizar, falar da palavra de Cristo, enfim, todas essas coisas aí. Esteja refletindo sobre isso, por favor. Quero que, então, um dia, claro, todos nós nos reuniremos na presença de Cristo, estaremos todos juntos, de novo, no reino de Deus. Jesus, ele nos promete, então, claramente isso. Quando ele diz, só tomarei desse vinho novamente com vocês, celebrarei essa ceia novamente, celebrarei então as bodas do Cordeiro, né? O reunir da igreja com Cristo nos céus, dentro do reino de Deus, da igreja triunfante. Ali ele tomará então a ceia novamente conosco. Uma outra coisa que Jesus fez no versículo de número 30 é que ele canta então um hino com os seus discípulos. Muitas pessoas acreditam que esse hino ele foi o 115, foi o hino de 115 a 118, que eram tradicionais para fazer cantatas nesses momentos de Páscoa, principalmente na hora da refeição. Ok? Então, é um dos poucos trechos ao qual diz que Jesus, ele pega e canta um hino, ele traz um louvor. É importante dizer isso, porque muitas pessoas pensam que Jesus ele não fazia mais nada a não ser pregar. Isso não era uma realidade. Jesus ele sentava numa mesa, ele tinha intimidade, ele conversava com as pessoas, ele pegava ali e tinha aquele momento de diversão, de descontração. Ele tinha intimidade com as pessoas, ele ajudava as pessoas, ele era um homem comum, como cada um de nós somos, homens comuns realizando uma obra em prol do Pai, em prol do reino de Deus. Então, sobre a questão do hino ainda, Jesus cansou de cantar louvores a Deus, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Isso é importante você estar sabendo. Vamos terminar aqui mais um Teologando a Palavra de Cristo. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente, graça e paz.